próxima sinopse, né, o autor ele deu aquela empolgada e descreveu bastante ali sobre o pano de fundo da história, a história dos personagens, já que a história tem dois protagonistas ali que vão se juntar, então entender um pouco da história deles faria um pouco de sentido aqui. Como eu sempre faço quando o autor envia um texto bem grande, eu pego ali o pedaço que seria a parte principal da história, aquilo que a gente de fato vai acompanhar ao longo do mangá, leio e tento dar uma analisada mais nessa parte. Então é essa parte que eu vou ler aqui. Deixa eu ver se a história tem título. Manual Desonesto, o nome do título. Ok, vamos lá. A história do quadrinho vai ser sobre Jin buscando seu pai para se vingar quando conhece Emily, ex-tripulante de Sirius, que é imortal. Eles dois buscam o mesmo tesouro, sabendo que ao buscar esse item encontrariam Sirius em algum momento. Partindo disso, Emily percebe grande semelhança entre Sirius e Jin. Começa a gostar do rapaz e começa a contar sua história para ele, que conta sua história de volta para ela. Ela falando do seu capitão incrível, e ele de seu pai horrível, tendo o plot twist dos dois descobrindo que falavam da mesma pessoa. Nessa história aqui, eu começaria do ponto onde os dois se conhecem, o Jin e a Emily. Porque eu acho que é muito importante pro plot twist dessa história você só descobrir que o pai do Jin é o capitão da Emily e vice-versa um pouco mais pra frente. Depois já está mais afeiçoado aos personagens, depois de comprar a ideia, comprar a briga deles, comprar a motivação de cada um é muito importante. Porque se o leitor não comprar o ponto de vista de cada um, então ele vai tender para um lado e aí ele vai ter uma opinião sobre quem é Sirius. E eu acho que o ponto principal dessa história é que o próprio leitor fique na dúvida entre quem é Sirius. Nesse sentido, talvez não seja interessante dizer o nome Sirius logo de cara. Ou o nome Sirius ser tipo o nome de capitão, sabe? Tipo, Barba Negra não era o nome do cara de verdade. Então, sabe, ele tem um nome de família, né? E quando ele vira pirata, ele se torna o Sirius. Depois, quando ele fica conhecido, ele se torna o Sirius. E o Jin pode se referir a ele com o nome de família, o nome que ele conhecia, o pai, enquanto a garota pode se referir a ele como Sirius ou só como capitão o tempo inteiro, de modo que o Jin, em algum determinado momento, ela vai deixar escapar que o capitão é o Sirius, o Jin sabe que Sirius é o nome que o pai dele assumiu, e aí é quando eles descobrem, e aí pode ficar nesse lance de o Jin já tá gostando, né, pelo que eu entendi, vai ter uma relação de romance entre o Jin e a Emily, e aí, como essa relação de romance já vai estar existindo, vai ter a questão de a gente vai descobrir junto com o Jin que sim, são a mesma pessoa, ele quer matar e ela quer reencontrar, né? Talvez salvar, possa ter até um lance ali de tipo, não, a gente vai achar esse tesouro porque ele tá com um grande problema, ele falou que se ele não voltasse ele ia precisar ser salvo, então tô indo resgatar ele, tipo alguma coisa assim, meu capitão. Enquanto o Jin fala que alguém que teve contato com esse tesouro, ele sabe que vai achar a pessoa que ele precisa se vingar e tal, conta do pai, fala o nome do pai, a menina não sabe que o verdadeiro nome do Sirius, porque ela já conheceu ele sendo o capitão, né? E aí quando ela acaba deixando escapar, não deixando escapar, né, mas falando casualmente que o capitão era Sirius, o Jin começa a ficar estranho e aí ele fica com a dúvida de devo contar pra ela o que tá acontecendo ou não. E aí talvez seja aquele lance velho de história, né, tipo, ele vai decidir não contar porque ele não quer ter essa treta com ela, não quer perder ali tanto a amizade ou a parceira que ele tá tendo, mas daí em algum determinado momento ela vai acabar descobrindo, eles vão brigar, vão se separar, enfim, aí entra aquela mecânica de história, né, que geralmente a gente tem. A gente geralmente tem amigos ou pessoas ali que têm pontos em comum, que são conhecidos, que se gostam, mas que também têm alguns pontos de vista divergentes. Geralmente o caminho natural de quase qualquer história é eles começam juntos ou eles começam separados, se juntam, aí ficam juntos durante um tempo, aí tem alguma briga, essas divergências que eles têm de opinião, de ponto de vista, etc., fazem com que eles se separem, e aí, em algum determinado momento da história, as circunstâncias fazem com que eles se unam de novo ali para realizar o último objetivo, e aí eles resolvem as diferenças deles. Isso é uma jornada clássica e que funciona muito bem. Por mais que ela seja clássica e padrão, ela funciona muito, muito bem. Porque se você se importa com os personagens, se você liga do Emily faz sentido, da Emily e do Jin ficarem juntos, então na hora que eles se separarem por conta de ter essa divisão, você vai ficar, o leitor, né, vai ficar com dúvida sobre quem é Sirius, sobre quem tá certo, mas vai falar tipo, não briguem, sabe? Vai querer que os dois fiquem juntos, e isso é aquela parte de dar emoção ali pra história, de o seu leitor se importar ali com a história, e aí de repente no final eles vão chegar ali e vão descobrir o que aconteceu de fato com o Sirius, entender
toda essa jornada e quem que era o Sirius de fato. Por que ele, de repente, a Emily descobrindo que ele não era tão bondoso quanto ela imaginava, que ele fez coisas horríveis no passado, e o Jim percebendo que ele deixou a família, que ele abandonou a família, por exemplo, porque ele não queria mais ver ele sofrendo por conta dessa maldição que aquele tesouro leva. Isso é um detalhe importante, né? O tesouro ali que ele achou tem uma maldição. Mas, novamente, eu acho que essa maldição, que as coisas do tesouro, elas têm que ser reveladas gradativamente ao longo da história. Então eu começaria já com o Jim conhecendo a Emily ali no... beleza, e aí a partir daí eles viajando junto, traçando o objetivo, etc. Os dois buscando esse tesouro, e aí a gente descobrindo mais sobre o tesouro e mais sobre essa personalidade Sirius ao longo que a história vai avançando. Porque, honestamente, eu acredito que se a gente já soubesse tudo isso logo de cara, a história ela perderia um pouco de graça. A gente não teria essa questão de um personagem descobrir, depois outro descobrir. A gente teria só várias briguinhas no meio do caminho, ao ponto de que talvez essas briguinhas poderiam fazer o leitor pensar: tá, mas se eles estão discordando tanto, por que eles ainda estão juntos? Sabe? E isso é uma coisa muito difícil de fazer. Já teve uma história que eu quis fazer, onde os personagens eles tinham personalidades muito diferentes, e eu me matei muito pra pensar em como que eu vou deixar esses personagens juntos. Eles têm que andar juntos. Mas como que eu vou deixar? Você fala, só eles teriam o mesmo objetivo. Não é tão simples assim, só ter o mesmo objetivo. Quando é o mesmo objetivo no sentido de, estamos aqui numa floresta, tem um caminho e nós queremos ir até atravessar essa floresta. Beleza, isso é fácil. Mas quando é um objetivo mais longo, mais amplo, onde os personagens não necessariamente precisam seguir o mesmo caminho e estar juntos para seguir aquele caminho, começa até aquele negócio de que parece que é o roteiro que está forçando eles ficarem juntos. E esse é o tipo de coisa que existe uma certa facilidade acontecendo nessa história. Já que ambos estão buscando o tesouro, beleza, eles têm o mesmo objetivo. Mas o tesouro, sei lá, tá numa ilha, lá longe, e eles estão aqui. Então cada um pode pegar o seu próprio barco, a sua própria tripulação e ir separados para a ilha. Não teria por que eles estarem indo juntos diretamente. Aí a não ser que o roteiro inventasse várias outras coisas para justificar. Então, eles perderam os barcos de tripulação, eles foram capturados, estão no mesmo barco. Esse barco está indo para lá, então eles não podem sair. Enfim, várias coisas assim, mas daí talvez seriam muitas jogadas de roteiro para fazer com que eles ficassem juntos obrigatoriamente, que eu acredito que, se a gente não souber desses detalhes e eles ficarem juntos, porque realmente, primeiramente, porque eles têm o mesmo objetivo, apesar de não saber que no final o objetivo é o oposto, mas que eles têm o mesmo objetivo. E 2, porque eles realmente se gostam, e as poucas divergências talvez que eles tenham sejam coisinhas mais bobas, tipo, alguém é mais esquentado, o outro é um pouco mais calculista, esse tipo de coisa, que não é o tipo de coisa que vai realmente fazer eles tretarem e falarem, então vai pro seu canto, eu vou pro meu e acabou. Que é exatamente o tipo de coisa que iria fazer quando eles descobrissem, ou quando pelo menos ela descobrisse, que eles têm objetivos completamente opostos, e principalmente que o Jim sabia disso e escondeu dela. Que quem ele queria matar era o Sirius, por exemplo. Aí sim seria uma coisa que poderia separar os dois, e seria já no momento mais pra frente da história, que o leitor já tá acostumado com os personagens, já tá torcendo por eles, já tá gostando do casalzinho, já tá shippando o casalzinho e tal. E aí eles se separam, o leitor fica triste, aí mostra os dois separados, mostra os dois tristes e tal, fazendo ali, seguindo o seu objetivo, com raiva um do outro, mas ainda tristes por estarem sozinhos, etc. Até que acontece alguma coisa, talvez no próprio tesouro, né, na ilha onde o tesouro de fato tá e o Sirius tá. Eles podem se encontrar, ter algumas desavenças ali ainda no começo, tentar ficar separados e tal. Só que aí acontecer alguma situação que obrigue eles a ficar junto, por algum motivo. E aí, nisso, eles vão seguir juntos até o Sirius, e aí beleza. E aí desenrolar final da história mesmo ali onde eles vão ficar juntos, vão colocar suas diferenças de lado, vão entender que talvez cada um estava com uma visão só de parte do todo, né? O que parece ser realmente o lance da história aqui, né? Cada um só pegou uma parte da vida do Sirius, então só está enxergando o Sirius como aquela parte que ele conheceu. E aí, quando tiver essa visão do todo, é quando tudo vai ser esclarecido e a gente pode seguir aí para realmente terminar a história de fato. Acho que seria o que funcionaria muito bem aqui nessa história. É um mangá de pirata muito interessante, cara. Muito interessante. Eu gosto bastante de histórias de pirata.